Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 28 de agosto, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 ao 5 e versículos 8, 9 e 10. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunidas em Deus nosso Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé e o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Sabeis de que maneira procedemos entre vós para o vosso bem. A vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. Assim, nós já nem precisamos falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra do castigo que está por vir. Palavra do Senhor, graças a Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, nós damos graças a Deus. Nós damos graças a Deus porque o Senhor, Ele é conosco. Como é importante nós sabermos da presença de Deus na nossa vida. Ontem eu tive a alegria de receber a minha família, minha mãe, meus irmãos, suas famílias, cunhados, cunhadas, também os sobrinhos, para o nosso encontro de família. E graças a Deus nós temos o privilégio de sempre que nós nos reunimos, nós fazemos um momento de oração, cantamos, louvamos a Deus, ouvimos a pregação da palavra e tivemos a oportunidade de recordar de tantas coisas que o Senhor já fez por nós e de renovarmos a nossa aliança. Então eu quero louvar muito a Deus pela minha família, porque diante de todas as dificuldades, cada dia que passa nós temos mais a certeza que nós somos escolhidos pelo Senhor para fazer diferença nesse mundo. E eu tenho certeza que todos nós fomos escolhidos pelo Senhor, chamados por Ele para fazer diferença nesse mundo, para que através do nosso testemunho as outras pessoas possam conhecer a Deus. As outras pessoas possam experimentar o amor de Deus e terem a oportunidade também de tomarem a decisão de entregarem a vida para Jesus. A igreja hoje ela faz memória de Santo Agostinho, bispo e doutor da igreja. Santo Agostinho é um grande exemplo de fé. E eu convido você, se você ainda não conhece a história de Santo Agostinho, leia e você vai entender como Deus é poderoso para transformar a vida das pessoas. Assim como o Senhor preservou a minha família do mal, o Senhor preservou e continua preservando. Assim como o Senhor, através de um caminho que parecia impossível, colocou no coração de Agostinho esse amor pela igreja, pela palavra,
pelo ensino. Assim como todos os dias o Senhor, Ele nos mostra através de sinais que Ele está conosco. E assim também, como o Senhor marcou a história da igreja, dos irmãos de Tessalônia, da igreja dos Tessalonicenses. São Paulo vai escrever essa carta para a igreja com um propósito muito especial, de agradecer e de manifestar a alegria de ver aqueles irmãos que um dia aceitaram a palavra de Deus, ouviram a palavra de Deus, colocaram no seu coração e se tornaram testemunhas, ao ponto que outras cidades, outros lugares falavam do que o Senhor estava fazendo naquela cidade. E isso, meu irmão e minha irmã, passa também pela nossa vida, porque o Senhor, Ele age em nós à medida que nós damos abertura. A decisão de deixar entrar no nosso coração o amor de Deus é nossa. Então, sou eu, é você, que temos que tomar essa decisão de ouvir a palavra e de não ser somente ouvinte, mas de lutar para colocar essa palavra em prática. E eu creio que foi isso que aqueles irmãos tessalonicenses estavam procurando fazer. É por isso que o coração de São Paulo se alegrava e dava graças a Deus. E lembravam sempre daqueles irmãos nas orações, porque eles um dia ouviram a palavra, ouviram a pregação de Paulo, ouviram a pregação de Timóteo, ouviram a palavra de Deus, ouviram falar de Jesus e abriram o coração e tomaram uma decisão na vida de colocar o Senhor na história deles. E assim aquela igreja nasceu e aquela igreja se fortalecia todos os dias. Porque, meu irmão e minha irmã, nós somos chamados a isso. Eu contei para vocês um pouco do nosso encontro de família, porque é algo tão simples, mas tão cheio da graça de Deus. E eu dizia isso para os meus irmãos, para minha mãe, para todos que estavam presentes. É um tesouro que vale mais do que qualquer riqueza nesse mundo. Uma família está reunida em oração. Uma família poder olhar um para o outro e sorrir e saber que não existe briga, que não existe mágoa um com o outro. E que nós podemos nos reunir para louvar a Deus. Nós podemos reunir para cada um colocar o seu pedido de oração e nós nos unirmos em oração pela nossa família. Isso é um tesouro. É uma bênção de Deus, que nós entendemos que é o nosso bem precioso e que nós lutamos todos os dias para preservar, para guardar como herança na nossa vida, para que as famílias possam ver esse exemplo. E isso acontecia com esses irmãos em Tessalônia. E Paulo vai afirmar com todo amor: aqueles irmãos amados por Deus, vocês são do número dos escolhidos. A alegria de Paulo por aquela comunidade era tão grande que confirmava o agir de Deus. E ele confirmava que aqueles irmãos faziam parte do número dos escolhidos. Porque ele vai afirmar que o Evangelho não chegou até ele somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo. É São Paulo dizendo: olha, nós trouxemos a palavra para vocês, mas quem agiu na vida de vocês foi o poder do Espírito Santo. Porque esse é um papel maravilhoso do Espírito Santo, fazer com que a palavra
possa gerar vida em cada um de nós. E à medida que nós ouvimos a palavra de Deus, à medida que nós acolhemos a palavra de Deus na nossa vida, nós vamos deixando o Espírito Santo agir. Nós vamos deixando a força do Espírito Santo trazer essa palavra para dentro do nosso coração, fazendo com que essa semente germine e possa produzir muitos frutos. A palavra de Deus, ela é proclamada. E quando nós aceitamos essa palavra, o Espírito Santo vem com seu poder e força agir na nossa vida, agir no nosso interior. E à medida que nós vamos deixando a palavra de Deus agir, nós vamos sentindo que o Senhor vai mudando a nossa vida. Assim como o Senhor mudou a vida de Santo Agostinho, assim como o Senhor mudou a vida daqueles irmãos tessalonicenses, o Senhor quer mudar a vida de cada um de nós. É por isso que nós precisamos amar a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos desejar alimentar da palavra de Deus. Fazer da palavra de Deus uma boa rotina para a nossa vida. Ouvir, meditar e deixar que o Espírito Santo possa agir em nós de dentro para fora. Olha o que São Paulo vai falar. A vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. Assim nós já nem precisamos falar, porque as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vocês se converteram, abandonando os falsos deuses para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Olha a importância do testemunho. Olha a importância de deixar o Espírito Santo ir nos transformando de dentro para fora. Aqueles irmãos, São Paulo carregava essa alegria. Ele dizia, olha, eu já não preciso mais falar de vocês, porque as pessoas estão vendo o testemunho de vocês. As pessoas estão vendo como vocês estão se convertendo, como vocês abandonaram os falsos deuses para servir ao Deus verdadeiro. Isso é maravilhoso, meus irmãos e minhas irmãs. O testemunho, ele deve ser a nossa maior virtude, porque é o nosso testemunho que vai mostrar para as pessoas o poder de Deus. É o nosso testemunho pessoal que vai confirmar a verdade da palavra de Deus na nossa vida. É o testemunho no dia a dia, em casa, no trabalho, onde nós estivermos, que as pessoas vão ter a oportunidade de olhar para nós e de glorificar a Deus e de desejar e também viver aquilo que nós estamos vivendo. É esse testemunho que nós devemos carregar na nossa vida todos os dias. Ser esse canal de bênção. E você pode ter certeza, nós que carregamos o título de cristãos, nós somos observados. As pessoas nos observam e as pessoas querem ver essa diferença na nossa vida. Essa diferença para melhor. Essa diferença que estava sendo visível nesses irmãos de Tessalônia. A maneira com que eles estavam se convertendo. A maneira que eles renunciaram aos outros deuses para servir o Senhor. Isso foi um grande sinal naquela região. E muitas outras pessoas, através do testemunho deles, com certeza também se voltaram para o Senhor. Tem uma frase que diz: as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E é isso que nós devemos nos esforçar, para ser exemplo, para sermos testemunhas, para que as pessoas possam ver que nós não somos perfeitos, não,
mas que nós lutamos todos os dias para sermos melhores, a partir do momento que nós tomamos a decisão de ter o Senhor como nosso Deus, o nosso único Deus, vivo e verdadeiro. E à medida que nós testemunhamos o Senhor, à medida que nós acolhemos a sua palavra, grandes coisas vão acontecer. E eu queria deixar para você aqui uma palavra. Você que tem o desejo de levar o amor de Deus para o seu local de trabalho, na sua casa. Você que tem esse desejo, mas que sente, às vezes, até incapaz. Eu quero te dizer que o Senhor está contigo. Então comece com os primeiros passos. Reúna as pessoas mais próximas. Olha, se você reunir as pessoas no seu trabalho e vocês rezarem um Pai Nosso, se vocês reunirem as pessoas no seu trabalho e vocês lerem um salmo, uma palavra, você pode ter certeza que esse ambiente vai começar a mudar. Na sua casa a mesma coisa. O ambiente começa a mudar a partir do momento que nós deixamos a palavra de Deus como verdade. Quando nós acolhemos e incentivamos os outros a acolher. Essa mudança que aconteceu com aqueles irmãos em Tessalônia é a mudança que o Senhor deseja para todos nós que ouvimos a sua palavra. É por isso que eu gosto muito de frisar para mim e para vocês o conselho da palavra. Não sejais meros ouvintes, mas praticantes, cumpridores da palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, que essa segunda-feira, que essa semana seja uma semana abençoada, de vitória para cada um de nós. E eu te convido então, vamos à nossa oração e nós vamos rezar o Salmo responsorial de hoje, o Salmo 149. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor ama o seu povo de verdade, com amor puro, com amor santo, com amor que ultrapassa todas as barreiras. Nós te louvamos, Senhor, e hoje queremos cantar ao Senhor um canto novo, um louvor que sai do nosso coração. Nós queremos nos alegrar, Senhor. O nosso coração se alegra por saber que o Senhor está conosco. Que possamos te louvar com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, porque o Senhor habita no meio do louvor. O Senhor caminha com o seu povo. Que todos nós, Senhor, possamos hoje te bendizer de todo o nosso coração. E que da nossa boca não saia murmuração, mas saia um louvor simples, mas que vem lá de dentro para alcançar os céus e para tocar o coração do Senhor. Sim, Senhor, dai-nos um coração adorador. Nos ensina a cada dia essa verdade, Senhor, de nós sermos testemunhas daquilo que nós recebemos, daquilo que o Senhor está fazendo em cada um de nós. Que possamos evangelizar e que possamos ser sinal de conversão para aqueles que estão ao nosso redor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.